Shalom, queridos. Estou feliz de estar aqui com vocês de novo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a festa de Purim, que acontece lá no livro de Esther. Vamos celebrar essa festa semana que vem, ao pôr do sol do dia 16 de março. E a gente poderia falar muitas coisas sobre a história de Purim, sobre o livro de Esther. Poderíamos falar sobre a fé de Mordecai, por ele ser esse homem cheio de fé, de não se prostrar diante de Amã, e poderíamos falar sobre a coragem de Esther ao entrar na presença do rei sem ter sido chamada, correndo risco de vida. Poderíamos falar sobre o salvamento, a salvação do nosso povo, o livramento que ele nos deu, né, nessa festa. Mas eu queria focar numa passagem que está em Esther 3, verso 8, que são os argumentos que Amã usa para nos acusar diante do rei. Vamos ler então. Esther 3, 8. Então, disse Amã ao rei Ahasverosh, em hebraico, em português Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Então vamos focar nessas duas palavrinhas do começo da argumentação de Amã: espalhado e disperso. E isso é verdade. Por quê? Houve, antes desse período da história de Purim, o exílio babilônico. Então, ali por volta do ano 609 a.C., começou ali a primeira deportação, né, o exílio babilônico, e isso foi acabar por volta do ano 537, no reinado de Ciro, quando Ciro lançou esse decreto liberando o povo judeu a retornar para Jerusalém, a reconstruir o templo. Foi usado pelo Senhor para liberar o retorno, para dar um fim ao cativeiro babilônico. Porém, muitos judeus não retornaram, e isso continua acontecendo até os dias de hoje. Continuamos na nossa zona de conforto. Então, vamos ver ali o livro de Esther, a história de Esther. O reinado do rei Ahasverosh aconteceu mais ou menos entre os anos 486 e 465, ou seja, de 537, quando Ciro liberou o nosso povo para retornar, até 486, são mais ou menos 50 anos, né? 50 anos em que o povo estava ali, continuando na diáspora, continuando no exílio. Então, Amã, ele está certo quando ele fala que é um povo espalhado e disperso. Só que não é o que Deus quer para nós. Vamos ler Jeremias 16, do verso 14 a 16. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Então esse é o coração dele, que nós estejamos na terra que ele deu aos nossos pais. Verso 16, Jeremias 16, verso 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros e até nas fendas das rochas. Se a gente pensar no período do Holocausto, dias antes do Holocausto, Deus mandou profetas ali na Europa, como Ziv Jabotinsky, chamando o povo judeu da Europa a retornar para a terra de Israel, falando: voltem antes que seja tarde. E muitos não voltaram. Da mesma forma, hoje nós temos quantos judeus nos Estados Unidos? Muitos, milhões. Um número muito próximo do número de judeus que temos em Israel. Estão na zona de conforto, não estão ouvindo a voz de Deus. Ali na Ucrânia, né, essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, Deus está enviando os seus caçadores.
Quantos judeus existem ali? Por volta de 400 mil judeus. E vamos orar para que todos esses judeus retornem. Por quê? Porque esse é o coração de Deus. E nós temos que orar concordando com Deus. Antes da gente orar, eu quero ler com vocês mais uma passagem para que a gente entenda mais e mais o coração de Deus em relação a Aliá. Ezequiel 20, do verso 40 ao 44. Porque no meu santo monte, no monte de Israel, no monte alto de Israel, diz o Senhor, ali toda a casa de Israel me servirá, toda, naquela terra, ali me agradarei deles, ali requererei as vossas ofertas e as vossas primícias das vossas dádivas, com todas as vossas coisas santas. Agradar-me-ei de vós como de aroma suave. Quando? Quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Aroma suave, quando? Seremos um aroma suave para Deus quando? Quando estivermos congregados na terra, não espalhados, como Amã falou, como o nosso acusador falou. E serei santificado em vós perante as nações. Isso é para a santificação, para a glória do nome de Deus, não é por nós. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, e na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. Ali vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos feitos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos, por todas as vossas iniquidades que tendes cometido. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não segundo os vossos maus caminhos, nem segundo os vossos feitos corruptos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Então, queridos, a minha oração hoje, a nossa oração, será de novo em relação a Aliá. Não tem jeito. Quando Deus fala com a gente, quando Ele mostra ali o chamado, não tem jeito. Você não consegue falar de outra coisa. É a voz que clama no deserto, tocando o chofar pela Aliá. Então oremos para que o nosso povo não seja mais acusado de estar espalhado e disperso, não seja mais perseguido por isso. Porque nós vamos ter acordado antes dos caçadores chegarem, nós vamos ter acordado. Vamos orar? Pai, nós oramos, Senhor, por esse período da festa de Purim, Pai. Que possamos ser despertados do sono, Pai. Que possamos ver a importância de estarmos obedientes à Tua palavra, de estarmos obedecendo os tempos do Senhor. O tempo do exílio já foi. O tempo do exílio já foi. O tempo do exílio já foi. E, Pai, o Senhor nos quer aqui, gerando esse aroma suave para Ti, Deus. Nós oramos para que todos esses judeus que estão na diáspora acordem e retornem. Pai, esses que já estão recebendo a visita dos caçadores, venham logo e que Israel seja um lugar seguro para eles. Nós declaramos que Israel é um lugar seguro. Que o Senhor prepare todas as coisas aqui para receber os ucranianos, os judeus ucranianos, e que eles se sintam abraçados por Ti, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Queridos, aqui eu estou passando o nosso website para que vocês possam visitar e contribuir com as suas orações, com as suas doações. Muito obrigada e Hag Purim Sameach, Shalom Shalom de Israel. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו.